E aí, gente, o Giro de Notícias está no ar. Teve desclassificação do Juventude em São Paulo contra o Corinthians. Na minha visão, o técnico Jair Ventura do Juventude recuou a equipe gaúcha cedo demais. E dentro da Neoquímica Arena, não suportou a pressão corintiana, que virou a partida e ainda nos acréscimos com gol de Ramalho, um testaço, garantiu a classificação no tempo normal. Já no Paraná, o mesmo resultado levou Atlético Paranaense e Vasco para os pênaltis. O Vasco classificou. E no Beira-Rio, o Inter venceu o candidato ao título Fortaleza, em partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. O que isso impacta na vida do Grêmio dentro do Brasileiro? Eu vou te explicar. O Internacional está na parte de cima da tabela e logo ali na frente teremos um Grenal. Na Neoquímica Arena também teve a apresentação de Memphis Depay. Ele já vestiu a camisa tricolor. Tudo isso e muito mais no Giro de Notícias desta quarta-feira, depois que a vinheta rodar. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu me chamo Fábio e aqui a gente agora vai dar um giro pelo mundo da bola. Neste conteúdo que está sendo muito bem recebido por vocês, a gente faz mais um vídeo sobre um giro rápido sobre os acontecimentos do mundo da bola hoje. Obviamente, hoje, como foi ontem, específico do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado entre Internacional e Fortaleza, a equipe de Vojvoda brigando pelo título, não conseguiu vencer o Internacional, que através de Roger está melhorando muito, e o Juventude, que caiu na Copa do Brasil. Também temos a classificação do Vasco e a esperança do Corinthians com Memphis Depay anunciado na Neoquímica hoje. Bom, começamos pelo Campeonato Brasileiro, porque o Internacional em partida atrasada, uma das 3 partidas que o Inter tinha atrasada, ou tem, agora tem mais 2, venceu o Fortaleza por 2-1. O Fortaleza teve o Emanuel Brits expulso aos 85 e o Internacional fez o gol aos 83 do segundo tempo. O Inter venceu, o jogo foi parelho, foi lá e cá, o Inter abriu o placar, o Fortaleza empatou numa saída toda atrapalhada do Antony. O capitão Tite, né, o zagueiro barra lateral, empatou. O Fortaleza brigava para ser o primeiro colocado, porque tinha um jogo a menos, e se tivesse vencido, o Inter estaria líder do campeonato hoje com 51 pontos. Então, o Fortaleza deixou escapar a chance de virar o líder da competição, isolado no caso, isolado é bom, né? Isolado. E já o Internacional subiu para a 8ª colocação com 35 e o Grêmio está com 27. Exato. Aqui o problema. Se o Grêmio tivesse 30, estaria a 5 do Inter. E o Inter tendo um jogo. Na verdade, agora não mais, né? O Inter tinha 3 jogos a menos e o Grêmio tinha 2. Agora ambos têm a mesma quantidade de jogos, mas o Inter estaria a 5 do Grêmio. Mas é que o Grêmio deixou escapar a vitória contra o Atlético e está com 27 pontos. E aí já está a 8 do Internacional. Só para vocês terem uma ideia, o clássico Grenal que se avizinha nas próximas rodadas será de bastante pressão no Beira-Rio. O Inter hoje ganhou de um candidato a título. E o Grêmio vai ter jogo duro no Beira-Rio, com certeza. O Internacional pega o Cuiabá no Beira-Rio, final de semana, deve vencer, então a tendência é que vá a 38 pontos e entre de fato na briga pelo G6. E isso é jogo pela
pela rodada normal, né? A 26ª, não é jogo atrasado. Então, o Grêmio está a 8 do Internacional e isso não é uma boa notícia. O Vasco perdeu para o Atlético Paranaense pelo mesmo resultado que tinha ganhado no Rio de Janeiro, 2-1, a partida foi para os pênaltis e terminou 5-4 para o Vasco. Léo Jardim, ele mesmo, ex-Grêmio, que não foi aproveitado aqui, catou, fez uma bela defesa e classificou o Vasco nos pênaltis. O Vasco está classificado nos pênaltis. Outro classificado da noite foi o Corinthians, que perdeu em Caxias por 2-1, mas acabou vencendo por 3-1. 3-1. O Juventude teve um gol anulado, na minha visão, mal anulado. Na verdade, teria 2 gols anulados, né? Porque os 2 foram pro VAR. Daí o juiz deu o gol e no outro, o juiz invalidou o gol. O Corinthians, no segundo tempo, pressionou. Na minha visão, o técnico do Juventude, o Jair Ventura, recuou a equipe de Caxias muito cedo. E aí, dentro da Neoquímica Arena, pressão, sabe como é que é. Aí o Corinthians virou o jogo e logo depois o André Ramalho, de cabeça, um senhor testaço, virou. Na verdade, fez o terceiro da classificação, né? O Zé Marcos teve uma infelicidade num tirambaço do Garro. O goleiro do Juventude fez uma senhora defesa. E aí o Zé Marcos deu um carrinho pra tirar, acabou botando pra dentro do gol. Esse foi o segundo gol do Corinthians, né? O primeiro gol foi ainda no primeiro tempo. O Ángel Romero abriu o placar. E aí logo depois, com um gol contra, deram um gol contra do goleiro Hugo também, do Corinthians. O Juventude faria o gol de empate. Já teria empatado num lance antes, logo depois do gol. Daí esse gol foi anulado. Então o Corinthians passa, o Vasco passa, o Inter vence o Fortaleza, abre 8 do Grêmio e preocupa bastante. Isso preocupa bastante. Para terminar nosso giro de notícias, Memphis Depay, ele mesmo, foi anunciado pelo Corinthians na Neoquímica Arena, já vestiu a camisa e lá no centro do país é tido como uma das maiores contratações dos últimos anos. E aí eu quero só lembrar o centro do país, né? Que um tal de Suárez pisou em Porto Alegre uns meses atrás. Não tem nem comparação, né? Depay com Suárez. Mas o Depay é um grande jogador. É uma grande contratação do Corinthians. Se der liga, com certeza o Corinthians não vai cair. O Grêmio precisa fazer resultados, porque o Grêmio não pode, nem sonhando, chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro, tendo que vencer o Corinthians na Arena. Então, o Grêmio precisa acordar imediatamente dentro do Brasileiro. Giro de notícias, deixa o like, um abraço, valeu. Fui.